Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 investimentos para iniciantes. Se você está querendo começar a investir na Bolsa de Valores, nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 melhores classes de ativos para você começar. Então fica aqui nesse vídeo até o final. E se você é novo por aqui também, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Deixa o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube continue divulgando e entregando meus vídeos para cada vez mais pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu não vou falar sobre renda fixa, não vou falar sobre tesouro direto, eu não vou falar sobre CDB, sobre nenhum tipo de renda fixa. Eu vou falar apenas de bolsa de valores e de renda variável, tá? Então, o primeiro investimento para iniciante são os fundos imobiliários. Eu gosto muito dos fundos imobiliários por eles terem uma grande segurança, uma oscilação muito menor do que as ações e também eles pagam dividendos todos os meses. Então, você consegue ter renda passiva todo mês. Então, fundos imobiliários, a gente tem vários tipos de fundos na bolsa. Começando pelos fundos de tijolo, são aqueles fundos que investem em imóveis físicos, em shoppings, em galpões logísticos, em lajes corporativas. Depois a gente tem os fundos de papel, que são fundos que investem em títulos do setor imobiliário, títulos de dívida do setor imobiliário. E a gente tem também os FOFs, que são os fundos de fundos. E são esses FOFs que eu vou falar mais aqui, eu gosto muito de FOFs, e vou falar aqui e também recomendar para que você comece a estudar, a analisar e posteriormente você invista também em FOFs, se você está começando agora na bolsa, está querendo investir em fundos imobiliários. E por que começar com FOFs? Bom, FOFs são fundos de fundos, então eles compram cotas de outros fundos imobiliários para o seu portfólio. O gestor vai lá e compra vários tipos e segmentos diferentes de fundos imobiliários para esse portfólio. E ele distribui esses aluguéis para os cotistas. Então, quando você investe em um FOF, você está investindo em todos os fundos que estão dentro daquele portfólio do FOF. Então, você tem uma diversificação muito grande e uma segurança muito grande. Além de você não ter que escolher ativo por ativo, você delega essa decisão para o gestor do FOF, que é um profissional que entende muito sobre fundos imobiliários, então ele faz a escolha dos melhores fundos, coloca no portfólio e você não precisa ficar escolhendo cada um dos fundos imobiliários. Quando você está iniciando, talvez você não tenha uma noção de como avaliar corretamente um fundo imobiliário, mas o gestor é uma pessoa especializada nisso e vai escolher os melhores fundos ali da Bolsa de Valores. Então, para você que está iniciando, você pode começar aí por FOFs, tá? E eu vou te dar 3 exemplos de FOFs aqui. Lembrando que não é recomendação de compra, é apenas para fins de estudo. Assim você vai ter um norte para você começar a estudar FOFs. E a gente tem mais FOFs na bolsa, tá? Não são só esses 3 que eu vou te falar aqui, mas esses 3 são 3 fundos que eu gosto muito. Primeiro, o BCFF11, é um FOF que já está há bastante tempo na bolsa. Temos também o KIZU11 e o HFOF11. Então, esses 3 fundos de fundos são fundos que eu gosto muito, que estão na bolsa e que você pode começar a estudar e analisar para você entender a dinâmica dos fundos imobiliários e aí posteriormente você pode estar investindo neles, beleza? Então, essa é a primeira classe de ativos, fundos imobiliários e os FOFs, para quem está iniciando aí na Bolsa de Valores. O segundo investimento para quem está iniciando na Bolsa são as ações. As ações elas já são um nível um pouco mais avançado do que os fundos imobiliários. Geralmente eu sugiro que quem quer começar na Bolsa comece por fundos imobiliários, depois passe para as ações. Ações elas oscilam um pouco mais do que os fundos imobiliários, mas elas também tendem a dar um retorno maior no longo prazo. Claro que elas também têm um risco maior, principalmente o risco de cada uma das empresas, de cada setor, que são diferentes. Então, ações, elas são basicamente pequenos pedaços de grandes empresas, assim como nos fundos imobiliários, que são cotas, né? São pequenos pedaços de imóveis ou de títulos de dívida do setor imobiliário. Aqui em ações, elas são pequenos pedaços de grandes empresas aí que estão listadas na Bolsa de Valores. E existem basicamente duas formas de você ganhar dinheiro com ações. A primeira é a valorização das ações, ou seja, você compra uma ação de uma empresa, vamos supor aqui a Ambev, você compra a Ambev por R$ 20. Passou-se 2 ou 3 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, aí depende muito de como está a economia, e as ações que você comprou a R$ 20 agora estão a R$ 30. Então você ganhou R$ 10 em cada ação. Essa é uma das formas de você ganhar dinheiro com ações, na valorização do capital. Outra forma é com dividendos e com juros sobre capital próprio. Dividendos,
Algumas empresas pagam todos os meses, como por exemplo o Banco Itaú. Outras empresas pagam 2, 3, 4 vezes por ano e algumas empresas não pagam dividendos porque elas reinvestem na própria empresa para ter um crescimento maior no longo prazo. Juros sobre capital próprio basicamente é igual dividendo, só que ele tem imposto de renda, tá? Mas esse imposto de renda ele é retido diretamente na fonte. Então, quando você recebe esse juros sobre capital próprio, ele já está líquido do imposto de renda, tá? Então, se você quer começar a investir em ações, quais os setores que você deve começar, né? Por onde você deve começar? Eu sugiro aqui que você comece por 2 setores, tá? O setor de energia elétrica e o setor bancário. Por quê? São setores que têm empresas já muito consolidadas na bolsa, empresas já que atuam há muitos anos aqui no Brasil e são setores muito seguros, tá? Eu vou te falar aqui alguns exemplos de empresas de energia elétrica e de empresas também de bancos, mas não é recomendação de compra, é somente para estudo, ok? Bom, dentro das empresas de energia elétrica, a gente tem, por exemplo, a Engie. A gente tem também a Taesa e outra empresa muito boa aí do setor de energia elétrica é a Copel. Já no setor bancário, a gente tem aí os principais bancos aqui do Brasil, como o Banco Itaú, Banco Bradesco e também o Banco do Brasil. E também tem o Santander. São os 4 maiores bancos do Brasil que você pode começar a estudar e posteriormente você pode estar investindo neles. E o terceiro tipo de investimento para quem está iniciando na bolsa são os ETFs. ETFs aqui já estão um nível um pouco mais avançado do que as ações. Eu comecei falando de fundos imobiliários, depois de ações e depois de ETFs. Então, se você está começando, é interessante você começar pelos fundos imobiliários, depois você vai para as ações e depois você vai para os ETFs, tá? ETFs são basicamente fundos de investimentos que compõem, que replicam algum tipo de índice. Eles investem em ações, em empresas que estão em algum tipo de índice e replicam essa rentabilidade. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o índice Ibovespa, que são as maiores empresas da bolsa. E a gente tem o ETF BOVA11. O BOVA11 ele compra todas as empresas que estão dentro do índice Ibovespa e ele replica essa rentabilidade ali dentro do ETF. Eu sugiro que você não compre ETFs brasileiros, tá? ETFs brasileiros eles não pagam dividendos. E também você vai ter uma carga tributária maior por conta disso. Por exemplo, você tem lá o BOVA11. Ele investe nas empresas que estão no Ibovespa. A maioria dessas empresas pagam dividendos, mas os dividendos não são transferidos aí para os cotistas do ETF. Eles ficam dentro do ETF e ficam valorizando mais, gerando mais ganho de capital. E quando você vende cotas do ETF, que é a única forma de você ganhar aqui com o ETF brasileiro, você vendendo as cotas com lucro, você tem um lucro, um ganho de capital muito maior. Então, o imposto também vai ser muito maior, porque ele vai incidir sobre o ganho de capital e não sobre os rendimentos, como esse ETF não tem rendimento. Então eu sugiro que você invista em ETFs americanos. Além de pagarem dividendos todos os meses, a maioria deles pagam dividendos todos os meses, você vai ter uma grande opção, uma vasta quantidade de ETFs diferentes para você estar escolhendo. Eu vou te dar aqui exemplo de um ETF americano, lembrando sempre que não é recomendação de compra, tá? Que é o SPHD. Ele é um ETF que investe nas melhores ações americanas de dividendos. Então ele investe em mais de 50 empresas que são sólidas e que pagam bons dividendos. Então ele é um ETF voltado totalmente para dividendos, tá? Lembrando, pessoal, que não é recomendação de compra, tá? É apenas para você estudar e analisar. Vai lá, coloca no Google SPHD e começa a pesquisar lá sobre esse ETF e vai aparecer outros ETFs e você tem apenas um norte para você começar a analisar, tá? Então ele é um ETF que investe em mais de 50 empresas, empresas sólidas que estão há bastante tempo no mercado e que são boas pagadoras de dividendos. Ele é um ETF totalmente voltado para dividendo. Então, para quem gosta de dividendo, talvez seja interessante você estar analisando e estudando aqui esse ETF, tá? Lembrando que eu não gosto, então, de ETFs brasileiros, eu prefiro ETFs americanos. Para isso, você vai ter que abrir uma conta em uma corretora americana, tá? Você abre uma conta, é muito simples e muito fácil hoje de você conseguir abrir conta em uma corretora americana e você consegue comprar esses ETFs aqui lá dos Estados Unidos, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, os 3 investimentos para iniciantes, fundos imobiliários, ações e ETFs. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você tiver dúvidas ou perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.